Bem-vindos ao Brasil Agora, o seu canal de notícias. Vamos falar sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos e pode perder o mandato por faltar às sessões da Câmara dos Deputados. O que dizem as regras da Câmara sobre faltas de parlamentares? Vamos explorar isso com vocês. A Constituição é clara sobre o assunto. Se um deputado faltar às sessões por um terço ou mais do ano, ele pode perder o mandato. Isso é um rito próprio da Câmara e tem um processo definido para aplicar a punição. A preocupação é grande na Câmara. Se Eduardo Bolsonaro continuar a faltar às sessões, ele pode perder o mandato. Isso é um risco real e a Câmara está monitorando a situação. Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde fevereiro. Ele estava afastado do mandato por conta de uma licença, o que travou a contagem de faltas. Agora, ele está de volta e as faltas estão sendo contadas novamente. A licença que Eduardo Bolsonaro escolheu não pode ser renovada no mesmo ano. Isso significa que ele reassumiu automaticamente o mandato no mês de julho. De volta à Câmara, Eduardo Bolsonaro anunciou que não retornaria ao Brasil. Isso significa que ele está faltando às sessões e as faltas estão sendo contadas novamente. Até agora, Eduardo Bolsonaro faltou a metade das sessões da Câmara em 2025. Isso é um número alarmante e a Câmara está monitorando a situação. Eduardo Bolsonaro e seus aliados estão tentando evitar que ele seja cassado por excesso de ausências. Eles estão trabalhando para encontrar uma solução para a situação. Eduardo Bolsonaro enviou um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Motta, pedindo que ele crie mecanismos para que ele possa exercer o mandato à distância. Isso é um passo importante para evitar que ele seja cassado. De acordo com as regras da Câmara e da Constituição, Eduardo Bolsonaro pode perder o mandato por faltas. No entanto, a punição não deve ser aplicada ou analisada neste ano. A Câmara tem um rito longo para analisar as ausências de um parlamentar. Isso significa que a punição não será aplicada ou analisada neste ano. A Câmara tem um ato que define quando a punição será aplicada. A aferição da presença do deputado em um ano só ocorrerá em março do ano seguinte. Isso significa que as ausências de Eduardo neste ano somente serão levadas à discussão em 2026. É um processo longo e complexo. A Câmara tem um regulamento que define quando a punição será aplicada. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara tem até 5 de março para encaminhar relatórios de frequência à presidência da Casa. Se a Câmara avaliar que há excesso de faltas, o caso será distribuído a um relator. Esse relator será escolhido entre os membros da direção da Casa. O relator analisará os registros e abrirá prazo para que o deputado se defenda. O parlamentar terá que explicar as razões para as ausências. Após todo esse processo, o relator enviará as conclusões à mesa diretora da Câmara. A decisão final caberá aos membros da cúpula da Casa. A Câmara também tem um regimento que permite que qualquer deputado ou partido provoque a direção da Câmara para que a análise das faltas ocorra. No entanto, isso só pode ser feito ao final do ano de trabalho. Alguns parlamentares defendem a manutenção do mandato de Eduardo Bolsonaro, argumentando que a contabilização das faltas em sessões estaria prejudicada. Isso porque as sessões convocadas desde a pandemia são extraordinárias. No entanto, o ato da mesa que rege a contabilização de faltas diz que são levadas em consideração tanto sessões ordinárias quanto extraordinárias. Isso é um ponto importante para a discussão. A cassação por faltas não leva à inelegibilidade de um parlamentar. A perda de direitos políticos somente ocorreria com condenações na justiça. A Câmara recentemente recorreu à regra das faltas para cassar o mandato de Chiquinho Brazão. Ele é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Chiquinho Brazão contabilizou faltas sem justificativa depois de ter sido preso preventivamente em 2024. Isso foi por causa das investigações do crime. A análise das faltas de Chiquinho Brazão só avançou em abril deste ano. A Câmara pediu explicações ao parlamentar pelo excesso de ausências. A defesa de Chiquinho Brazão respondeu à Câmara em 22 de abril. Eles argumentaram que ele não compareceu por estar cerceado de sua liberdade. 2 dias depois, a direção da Casa avaliou que as justificativas não eram suficientes e cassou o mandato de Chiquinho Brazão. Eduardo Bolsonaro pediu a Hugo Motta meios para exercer o mandato de forma remota. Ele afirmou que não reconhece as faltas registradas até o momento na Câmara. Eduardo Bolsonaro afirmou que está no silenciamento e usado de maneira forçada. Ele pediu a Hugo Motta que garanta que sua representação parlamentar continue em vigor. Eduardo Bolsonaro escreveu que não reconhece nenhuma falta e não renuncia ao seu mandato. Ele afirma que continua exercendo suas funções constitucionais. Eduardo Bolsonaro afirma que tem cumprido suas funções parlamentares nos Ipliciniá. Ele se reuniu com representantes do governo americano e é apontado como um dos pilares da decisão do presidente americano Donald Trump de sobretaxar produtos brasileiros.
A Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por tentar influenciar os rumos dos processos no STF por meio das sanções econômicas de Trump ao Brasil. Eduardo Bolsonaro tentou evitar perder o mandato por faltas na Câmara. Seus aliados tentaram mudar as regras da Câmara e pressionar Hugo Mota para flexibilizar regras de licença e mandato remoto. Nenhuma das possibilidades avançou, a situação continua incerta. O deputado Eduardo Bolsonaro pode perder o mandato por faltar às sessões da Câmara dos Deputados. A Câmara tem regras claras sobre faltas de parlamentares e a punição pode ser aplicada em março do ano seguinte. A situação é incerta e a Câmara está monitorando a situação. Por enquanto é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo.